Fala pessoal, deixa aquele like e se inscreva aqui no nosso canal se você é novo e também ative o sino, galera. Falar de mais uma vitória do Corinthians, agora o 2-1 contra o Água Santa, mas falaremos agora de um duelo do Campeonato Carioca realizado no Maranhão, que é Bangu e Flamengo. O Flamengo conquista a vitória, a gente vem falando que no Campeonato Carioca os times grandes estão tendo muitas dificuldades em vencer. O Flamengo faz um 5-0, vai para a quinta posição, é a primeira vitória do time. Só passando os gols, eu estou com ele aqui na tela, vamos lá. Felipe Tereza, Wallace, Carlinhos fez 2 vezes e o Guilherme Gomes, Gustavo Zupac. Vitória importante dentro da matemática do campeonato. Claro que não é o campeonato que vai determinar a vida de ninguém na temporada. O que acontecer com o Flamengo no Campeonato Carioca tem importância zero para o sucesso ou o fracasso da temporada rubro-negra, mas é claro que se classificar é melhor do que não se classificar. E depois de um começo muito ruim, o Flamengo tinha pontuação nas primeiras rodadas de briga contra o rebaixamento, e claro que não é essa a realidade. Então, assim, era importante que os meninos também deixassem uma imagem melhor. Para o Flamengo como clube, é uma vitória importante que ajuda a preparar o terreno para quando os titulares voltarem, o Flamengo ter condições de brigar por coisas maiores do campeonato. E do ponto de vista individual desses jogadores, desses meninos, desses jovens atletas do Flamengo, é importante para que eles deixem uma imagem melhor, como eles deixaram na última temporada. Os meninos do Flamengo foram importantes para o time que, posteriormente, o Tite assumiu com os titulares e levou o Flamengo à conquista. Então, para eles também é importante uma goleada sobre o Bangu, a primeira vitória no campeonato. O Carlinhos, que no Campeonato Carioca... O Carlinhos chegou ao Flamengo pelo Campeonato Carioca que fez pelo Nova Iguaçu, né? Então, para ele também é importante fazer os seus primeiros gols na temporada. Era hora do Flamengo vencer e venceu com bastante expressividade contra o simpático Bangu. Só registrando que o Bangu teve um jogador expulso, né, aos 9 minutos do primeiro tempo. André Kfouri, a vitória do Flamengo é aquela coisa. Nessa fase do ano, um dos grandes objetivos é também não ter ruído, né, em ambiente. Então ganha, vira a página e tenta seguir um pouco mas melhor. A gente não pode esquecer o trabalho dos jogadores que entram em campo, né? Eles não têm responsabilidade, pelo menos direta, no estado de coisas que leva a essa situação de início de temporada em que o Flamengo tem 2 times, um está aí e o outro não. O fato é que eles são não só funcionários do clube, são representantes do clube e da torcida nesse momento. Entram em campo pelo Campeonato Estadual, o Flamengo se apresentando a torcedores, etc., não fazendo o seu melhor papel, porque do ponto de vista do calendário isso é uma coisa insana, né? É óbvio que a torcida do Flamengo deveria estar vendo o time do Flamengo. Mas nós temos um estadual que se apodera do período da pré-temporada. O Flamengo teve outros planos com os seus principais jogadores e a sua comissão técnica. Agora, esses que entraram em campo, estão entrando em campo repetidas vezes pelo Campeonato Estadual, têm um trabalho a fazer e a obrigação, o compromisso de fazer bem. Hoje fizeram, em outras ocasiões, nem tanto. Também não é uma situação de ter uma exigência desmedida em relação ao rendimento deles, mas é claro que faz muito bem para todo mundo quando o Flamengo ganha por 5-0 com essa escalação aí. Eu estava lendo um debate em redes sociais de torcedores, uma coisa que eu achei legal de trazer para cá. É óbvio que o time do Flamengo, como outros, está jogando com... Aí a gente tem, agora vai, Flamengo no Carioca, uma vitória, um empate, 2 derrotas, gols marcados 8, gols sofridos 5, 33,3% de aproveitamento. Falando sobre a utilização de jogadores sub-20, sub-18 e tal, e claro, jogando contra profissionais, esses meninos não é que vão subir e sair ganhando. Mas quanto eventuais trechos de má fase de um time acabam pegando, de certa forma, em um ou outro garoto que tenha, de repente, aquela observação de que ele pode ser um destaque futuro, mas um destaque futuro já estaria jogando bem. Como é que você vê isso? Pode porque, assim, o torcedor, especialmente... quando a gente está falando de meninos, de categorias de base, porque assim, por exemplo, a Copa São Paulo está rolando agora. Para o torcedor, a Copa São Paulo é a oportunidade de conhecer quem é bom, quem não é, na base do meu time. Mas para os clubes, a Copa São Paulo é mais um torneio. Ele é o mais comentado, mais badalado, mas a avaliação sobre o trabalho desses jovens jogadores não vem pela Copa São Paulo, vem também pela Copa, mas vem pelo ano inteiro. Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Sub-20, os treinamentos com o time de cima, no time de baixo, etc. e tal. Mas para o torcedor, é nessa hora que ele vê. E aí, quando tem um campeonato estadual nas primeiras rodadas, como vem sendo o Campeonato Carioca, com muitos meninos em campo,
para o torcedor é a hora de ver aquele menino que falavam que é bom, o Felipe, aquele menino da base que falaram que é bom, vamos ver ele jogar. E se ele não joga bem, o torcedor fala, puxa, mas eu esperava tanto dele, porque no decorrer da temporada, especialmente num time como o Flamengo, que é um time de elenco numeroso, jogadores badalados, muito craque junto, as oportunidades para esses meninos, elas são mais escassas. Então, a hora deles aparecerem com regularidade, jogarem 90 minutos, eventualmente jogarem um clássico ou jogarem jogos consecutivos, é agora. Então, para o torcedor, muito mais do que para o clube, a imagem deixada nesses jogos é o que vai habitar a mente do rubro-negro, no caso, para quem for bem e para quem for mal também. Jogando para você, André, agora a questão dessa transição que deve ser gradual e não só para o Flamengo, para os outros também que estão adotando no Rio de Janeiro times mesclados, porque haverá o afunilamento de enfrentamentos diretos. Sim. E aí os jogadores principais, se não em sua totalidade, mas na maioria já devem aparecer. A pressão dos caras que vão chegar de férias ainda, aí você dá um descansinho melhor para tentar dar uma pré-temporada, mas eles vão entrar com a panela de pressão, a batata quente, justamente em jogos grandes. Aí depende da forma como o Flamengo especificamente planejou o seu início de ano, os primeiros 3 meses, e como ele pretende tratar o campeonato estadual, quando todos os jogadores, o time inteiro, estiver no Rio de Janeiro à disposição para trabalhar. No ano passado, havia uma decisão muito clara do clube, não só da comissão técnica, mas do clube como instituição, de iniciar o ano forte e ganhar o estadual. Foi o que aconteceu. Comissão técnica do Tite. O Flamengo ganhou o estadual. A sequência não foi boa, a comissão técnica foi demitida meses depois, chegou o Felipe Luiz, recolocou o Flamengo no caminho. Então vai depender de como o Flamengo vai direcionar a importância do estadual nesse ano de 2025. A minha impressão é que a prioridade tem que ser a preparação do time no ritmo e na carga necessários para levar o Flamengo a disputar os troféus que o Flamengo quer realmente ganhar nesse ano. E o estadual, ele pode ser um deles, porque é o que se tem nesse momento, mas não deve ser, assim, um grande objetivo. A temporada passada mostra o que acontece quando o estadual vira essa vontade toda de ganhar e o resto do ano não vai bem. A gente já vai falar do mercado do Flamengo, também falaremos sobre o Cruzeiro, cobranças ali em relação ao Fernando Diniz, derrota da Raposa. Mas para a gente arrematar essa parte sobre o Flamengo de jogo, o jogo de hoje, e ao mesmo tempo esse contexto de início de temporada, Zupac, a gente sempre tenta dar os devidos valores e tamanhos para campeonatos estaduais, início de temporada. Eu evito muito as palavras fracasso, vergonha e tudo mais, mas se o Flamengo não se classificar para uma semifinal, não um fracasso, mas não começou legal, mesmo com essa questão de começar o ano com jovens jogadores. Claro que é frustrante, óbvio que é frustrante, mas não tem nenhuma importância para a temporada. O que acontecer no campeonato estadual, especialmente para um clube como o Flamengo, não tem nenhuma importância para o que vai ser o ano do Flamengo. Mas é evidente que, dada a vantagem técnica, financeira, estrutural que o Flamengo tem em relação aos seus concorrentes, especialmente os menores, qualquer coisa que não seja, no mínimo, uma semifinal, é muito frustrante. É evidente que sim, mesmo o Flamengo jogando metade dessa fase com garotos, o que se espera é que o Flamengo se classifique com tranquilidade. Então, sim, é frustrante se isso acontecer, não terá peso algum na temporada do Flamengo. Vamos seguir aqui o Sport Center, mas falando de mercado do Flamengo. Seguimos o Sport Center e seguimos com o Rubro Negro, porque o Pedro Henrique Torre traz as informações do dia. Valeu, pessoal. O Flamengo segue a sua preparação para a temporada 2025. Jogadores no Ninho do Urubu, o elenco principal, que vai a campo pela primeira vez em um jogo oficial no sábado contra o Volta Redonda em Brasília. Ao mesmo tempo, a diretoria busca ainda os reforços, como a nossa Dani Boaventura já até trouxe também. O Flamengo se aproxima do Danilo, muito provavelmente vai ser jogador do clube se desenrolar totalmente a situação com a Juventus da Itália, conseguir uma rescisão. O Jorginho é aquilo que a gente vem falando, a situação é financeira mesmo, chegar aos valores adequados ali para o jogador e para o Flamengo também, e também, ao mesmo passo, ele conseguir se acertar com o Arsenal da Inglaterra, pedir uma liberação, algo nesse sentido, sem custos, preferencialmente para o Flamengo. Além disso, há a tentativa pelo Vitão, tentar convencer especialmente o Internacional. O Vitão teria o desejo de jogar
no Flamengo, mas precisa de um acordo, obviamente, com o clube detetor dos direitos econômicos. O Flamengo acena ali com 7 milhões de euros, mais o perdão da dívida do Thiago Maia, que se transferiu por lá. Então é isso, o Flamengo aos poucos vai encorpando o seu elenco. Sobre Bruno Henrique, uma possibilidade de Atlético Mineiro, sondagem, etc. Bruno Henrique, o Flamengo está bem seguro com ele, porque a multa para mercado nacional é no valor acima de R$1 bilhão. Uma informação complementar a essa derrota do Bangu, vitória do Flamengo. O técnico do Bangu, Júnior Martins, foi demitido depois deste 5-0 pelo Campeonato Carioca. A gente volta agora na Neoquímica Arena. O Donelli será... Aqui comentando, compartilhando, ativando o sininho da notificação, né? E sempre participando aqui com a gente. Grande abraço para o pessoal do Facebook também, que está com a gente por aqui nesta live. Vamos falar de futebol e especialmente do jogo do Flamengo, que terminou agora há pouco lá em São Luís do Maranhão. Podemos dizer que hoje as coisas ficaram nos seus devidos lugares, né? Primeira coisa que chamou a atenção: estádio, jogo do Flamengo, estava cheio. Estádio lotado, ou quase lotado, em São Luís do Maranhão, para ver um jogo do Flamengo. Isso é uma situação normal que nós vimos hoje. O estádio do Flamengo lotado, em jogo do Flamengo. O que vimos nas outras rodadas do campeonato, realmente com preços muito altos, né? E sem ser a equipe principal. Então, a nação rubro-negra, por mais que ame o Flamengo, goste do Flamengo, ninguém de ferro, a vida está difícil, a gente sabe disso, né? A coisa está complicada, né? O momento não é bom, então não deu. Mas hoje não, hoje a galera foi, e quem encheu lá o estádio saiu feliz, né? Porque o time alternativo do Flamengo se despede do Campeonato Carioca de uma maneira muito positiva, podemos dizer assim, né? Vamos botar aqui o super placar na tela para compartilhar com a galera. Lembrando que hoje temos jogos bem interessantes também para a gente acompanhar. Daqui a pouco tem um Palmeiras e Santos pelo Campeonato Paulista. Tem muita coisa boa aí para a gente ver hoje, né? Mas aqui na nossa live nós vamos falar bastante do jogo do Flamengo. Hoje também tem Copa do Nordeste, ó. Daqui a pouquinho tem Náutico e Ceará, Ferroviária e Sport e tal. Copa Verde, Campeonato Paulista, já tem Clássico Santos e Palmeiras, né? Campeonato Carioca, Maricá, impossível no campeonato, hein? Olha aqui, ó, jogo de líder e vice-líder, deu Maricá 2-0. E o Flamengo foi o primeiro grande a golear no Campeonato Carioca, porque o Botafogo já tinha vencido. Botafogo que joga daqui a pouco com Volta Redonda, né? Mas venceu de uma maneira magra. É para vocês verem como está o negócio no Campeonato Carioca. Esta é a 4ª rodada e o Flamengo hoje foi o segundo time grande a vencer no Campeonato Carioca e o primeiro a aplicar uma goleada. Felipe Tereza, Wallace Ian, Carlinhos, 2 gols e Guilherme. Bangu 0, Flamengo 5. Qual é o efeito disso na classificação do Campeonato Carioca? Veja aí, ó. Melhorou, hein? Melhorou. Olha aqui. Maricá tá demais, né? Maricá, 10 pontos. Nova Iguaçu, 7. Ainda vai jogar a Portuguesa, né? Amanhã com o Fluminense, 6 pontos. Volta Redonda, 6. Volta Redonda joga já com o Botafogo. O Flamengo venceu hoje 4. O Madureira joga amanhã com o Vasco em Manaus, deu uma confusão danada, porque o presidente do Madureira, lá o Elias Duba, reclamou que o Vasco não quis viajar no avião com o time do Madureira, uma confusão danada e tal, mas vai ter jogo amanhã lá em Manaus. Boa Vista 4, Boa Vista joga também amanhã com o Sampaio Corrêa, né? Botafogo 3, já encara o Volta Redonda em casa. Vasco 3, joga amanhã. Fluminense 2, joga amanhã. E o Bangu é o último colocado.
do Campeonato Carioca. Essa foi a despedida desse time do Flamengo no campeonato. E o time principal do Flamengo estreia sábado, 4h30 da tarde, em Brasília, contra o Volta Redonda. Aí o Felipe Luiz entra em cena com a carga máxima do Malvadão, né? Com a galera que vai estar à disposição. E aí, na sexta rodada, nós teremos Flamengo e Sampaio Correia, dia 30 de janeiro, 21h30. É o jogo antes da Supercopa do Brasil, que será disputada no dia 2 de fevereiro. Aí depois, ó, na sequência, estou mostrando aqui para ver o caminho do Flamengo para a classificação, né? O Flamengo hoje já saltou bastante, foi para quinto, e provavelmente em breve o Flamengo vai estar ali dentro do grupo dos 4 primeiros colocados. O Flamengo depois vai encarar o Botafogo no dia 12, jogo da 7ª rodada, depois, né, do jogo da Supercopa do Brasil. Depois o Flamengo pega no dia 5 de fevereiro a Portuguesa da Ilha, é a sequência do Flamengo. Aí tem Fla-Flu, que será um Flu-Fla, no dia 8 de fevereiro, que é um sábado, por sinal. Aí no dia 15, Flamengo e Vasco. Dia 15, Flamengo e Vasco. E aí termina o Campeonato Carioca exatamente jogando contra o Maricá, que até agora é o líder do campeonato e vem arrebentando. Portanto, essa é a sequência do Flamengo no campeonato. Vou falar uma coisa para vocês aqui. O Flamengo, ele, sem dúvida, hoje fez a sua melhor partida no campeonato com essa equipe aí. O time do Bangu talvez seja o pior time do Bangu que eu já vi na minha vida. Talvez. Quando eu lembro de Bangu, eu lembro de Marinho, eu lembro de Ado, eu lembro de Mário, Arthurzinho, Cláudio Adão, né? Israel, Moisés, grandes times. Mauro Galvão jogou no Bangu. Mauro Galvão. Ademir da Guia surgiu no Bangu. Domingos da Guia surgiu no Bangu. É isso que eu me lembro. E hoje eu vi um time do Bangu muito limitado e que logo no início de jogo teve um jogador expulso merecidamente. Não sei por que o técnico do Bangu estava lá. Porra, o cara deu uma solada no tornozelo, expulsão, não tem conversa. E o time do Flamengo jogou o melhor hoje. Juntando os dois fatores, o time do Bangu muito ruim, com um jogador a menos. E o Flamengo hoje mais confiante, mais solto, né? E por incrível que pareça, não foi nem o Lohan que se destacou. O Lohan, de novo, jogou bem. Participou lá do primeiro gol, que o goleiro saiu que nem um louco, sei lá o que o goleiro estava fazendo, lá no meio da rua, doidão. E aí foi lá no meio campo, o Lohan empurrou a bola que ia entrar, mas aí o Felipe Tereza veio e completou o serviço. Tem estrela esse rapaz, né? Tem estrela para marcar gols em momentos importantes. É importante para ele, no profissional, chegar ali e fazer gol. O Guilherme também fez gol, já tinha feito gol no ano passado pelo Flamengo contra o Cuiabá, no time principal, na reta final do Campeonato Brasileiro, também fez uma boa partida. O Wallace Ian, mostrando ali que é um jogador também que hoje se apresentou muito bem. Eu lembro que eu tinha falado aqui nos primeiros jogos, olha, não dá para aproveitar nada aí, só tem o Daniel Salles e só tem o Lohan. Hoje já apareceram meninos que mostraram alguma coisa. Nós temos que ser justos e coerentes. O Alacian muito bem, Felipe Tereza muito bem, o Guilherme muito bem, e o Carlinhos é um caso à parte. Né? O Carlinhos é um caso à parte, porque hoje eu confesso a vocês que eu estava meio agoniado de ver o Carlinhos jogando no time do Flamengo com o Carlinhos, o cara que foi bem no Nova Iguaçu, foi contratado pelo Flamengo, não é possível. E hoje o Carlinhos fez o que se espera dele. Jogador de área, foi lá, fez 2 gols importantes. E isso aí pode ter um peso muito legal, porque é óbvio
que caso surja uma oportunidade interessante para que o Carlinhos saia e possa jogar, o Flamengo não vai dificultar. O Flamengo vai liberar o Carlinhos, né? Não sei se por venda, por empréstimo, já surgiu o interesse do Vitória, teve uma proposta também de um time da China, da segunda divisão, aí realmente é duro. Mas, por exemplo, o Vitória poderia ser uma boa possibilidade, time que está jogando aí a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e aquelas coisas todas. Então, isso aí é legal para o Carlinhos e bom para o Flamengo, porque ele faz gols, ele aparece, um jogo que foi transmitido para todo o Brasil, né? E isso pode fazer com que surjam oportunidades para o Carlinhos, né? Em relação ao Pablo, não foi testado hoje. Não foi testado. E quando foi também no Campeonato Carioca, não deixou uma boa impressão. Acho que o Pablo ele sai do Campeonato Carioca do jeito que ele entrou. Sai por baixo mesmo. Um jogador que, e agora? Tem contrato até o final do ano. A chance do Pablo permanecer no Flamengo até o final do ano e não ser acionado, ela é muito grande, minha gente. Porque hoje ele é um jogador que, de fato, não aproveitou a vitrine dos jogos do Campeonato Carioca para aparecer, para buscar uma oportunidade em outro lugar. E, sinceramente, eu nem sei se o Pablo quer isso também, né? Porque ele tem um contrato com o Flamengo. Eu não vou falar números aqui, porque isso é uma coisa particular do cara, não tenho nada a ver com isso. Mas eu soube dos contratos, né, dos números do contrato do Pablo. Ele ganha bem demais, cara. Ele ganha bem demais. Então, para ele, no aspecto financeiro, tem sido muito bom. Ele praticamente não tem jogado, mas tem levado uma bolada para casa e, graças a Deus, financeiramente ele está bem, está resolvido. Agora, o que será feito com ele ao longo da temporada? O Cleiton, por ser mais jovem, por ter sido chamado para ir lá para os Estados Unidos, com o time que enfrentou o São Paulo, é um cara que vai fazer parte do grupo e pode ter mais possibilidades. Agora, o Pablo realmente termina desse jeito, né? Do jeito que a gente viu ali. Mas foi uma boa despedida desse time. O Flamengo sai, maior placar do campeonato até agora, 5-0 para o Flamengo. Primeira goleada de um time grande no Campeonato Carioca 2025 foi essa do Flamengo. E vamos ver o que vai acontecer, né? A galera está aqui já temos aqui superchats. Muito obrigado. Meu Flamengo, R$5. Alô, meu Flamengo. Muito obrigado às mais de 1.000 pessoas que estão aqui, hein? 1.114 pessoas. Vocês me dão muita moral. Muito obrigado. Ô, João, você acha que se o Flamengo contratar o Vitão, é provável que o Léo Ortiz vá sair nessa janela para a Europa? Não. Não. Lembrem-se do que o Boto falou. O Flamengo não vai se desfazer de nenhum jogador considerado titular e fundamental pelo Felipe Luiz até o Super Mundial de Clubes, até o meio do ano. Léo Ortiz é titular do Flamengo, é fundamental para o Felipe Luiz. Então, ele ir para a Europa pode até ir, mas no meio do ano. Agora, não acredito. Acho que vai disputar o Super Mundial com o Flamengo. Mesmo vale para o Wesley, né, e para outros jogadores que são considerados titulares e importantes, né, pelo Felipe Luiz. Rapaz, o pessoal lá de Seattle, Johnny, 4,99 doletas. Muito obrigado, meu amigo. Fala, JG, manda um salve aqui para a galera de Seattle. Aqui tem uma